Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista. Eu sou pesquisador bíblico, ufólogo e espiritualista. E hoje eu vou apresentar um programa onde eu vou apresentar a relação entre o Egito e os israelitas, sendo o Egito, em alguns momentos, carrasco dos israelitas, em outros, seu abrigo. E caso os senhores venham a gostar desse programa, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei para auxiliar os nossos programas, né? Bom, vamos então começar. No início, quando José, filho de Jacó, e Jacó teve o seu nome mudado para Israel por Deus, foi vendido para os escravos e por este levado e vendido ao Egito. E lá, após ficar prisioneiros, depois de uma série de eventos, foi nomeado o segundo após Faraó. Houveram, então, dois períodos, sendo um de fartura e um de escassez. E no segundo período, após alguns eventos, a família de Jacó, que é Israel, foi acolhida no Egito, com a permissão de Faraó, servindo de refúgio aos israelitas, que habitaram então na região de Gesem. Então, olhem só, neste momento, os israelitas foram acolhidos pelo Egito e que lhes serviram de refúgio. Bom, passados 400 anos, após os israelitas terem se multiplicado e onde o faraó daquele período ficou com receios deles, em função do seu grande número, passou a oprimi-los. Então, neste momento, o Egito passou a reprimir, a oprimir os israelitas. Nós tivemos um primeiro momento onde serviram de refúgio, onde o Egito serviu de refúgio, e um segundo momento onde o Egito passou a reprimi-los. Bom, estes eventos causaram o êxodo do povo de Israel para o deserto, após uma série de pragas aplicadas por Deus ao Egito. Então, aqui foi um momento de conflito entre eles. Bom, durante vários períodos, houve conflitos entre o Egito e Israel. Porém, no tempo de nascimento de Jesus, desculpem, após a ordem de Herodes de eliminar todos os infantes, José, Maria e o menino Jesus, através da orientação de um anjo, se refugiaram no Egito, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: do Egito chamarei meu filho. Então vejam, neste momento, o Egito passou novamente a servir de refúgio, não a todos os israelitas, mas a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Bom, nós tivemos ainda outras passagens, e uma dessas passagens, Ismael, que é filho de desculpem, Ismael, que foi filho de Natanias, acompanhado por 10 homens, assassinaram a Godolias e também os judeus e os caldeus que estavam em Maspa. E após isto, a população e os comandantes das tropas se refugiaram no Egito, por terem ficado com medo dos caldeus. Então, novamente, israelitas fugiram para o Egito e se refugiaram no Egito. Foram recebidos por eles. Então, neste caso, o Egito os auxiliou. Nós temos também um caso entre Salomão e Jeroboão. Salomão procurou matar a Jeroboão, porém, Jeroboão decidiu fugir para o Egito.
sendo acolhido por Sesaque, que neste momento era o rei do Egito, onde ficou até a morte de Salomão. Então, novamente, o Egito ajudou aos israelitas, acolhendo Jeroboão. Bom, nós tivemos também um outro evento entre Sesaque, rei do Egito, no 5º ano de Roboão. E neste caso, o Sesaque, que era rei do Egito, levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei para o Egito. Agora houve então um conflito entre eles, não foi uma acolhida do Egito, foi simplesmente uma batalha, onde então o rei do Egito levou os tesouros, tanto da casa do Senhor quanto do rei. Nós tivemos uma outra passagem que é também interessante. Antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, o Vale do Jordão até a altura de Segor foi mencionado da seguinte forma, que, como o Egito era o jardim do Senhor. Olhem bem, neste detalhe, neste item, é dito que, como o Egito era o jardim do Senhor. Isso significa que a região de Segor, no Vale do Jordão, foi definida como sendo o jardim do Senhor e comparado ao Egito. E diz o seguinte, que como o Egito era o jardim do Senhor. Bom, eu fiz esses comentários iniciais, agora eu vou verificar na Bíblia, onde nós temos boa parte destes eventos. Primeiro sobre o menino Jesus, que é ocultado no Egito até a morte de Herodes. Isso é escrito em Mateus 2, de 13 a 15. O Messias foge para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se, tomou o menino e a sua mãe e partiu de noite para o Egito. E lá ali ficou até a morte de Herodes, a fim de que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: do Egito chamarei meu filho. Nós temos também a outra passagem que eu comentei acima, a respeito de Gesem. E nós temos em Gênesis 46, de 31 a 34, o seguinte texto: José disse aos irmãos e à família do pai: Vou subir para informar a Faraó e lhes dizer: Vieram os meus irmãos com toda a família do meu pai, que estavam na terra de Canaã. São pastores e têm, além de rebanhos de ovelhas, bois, e vieram trazendo tudo consigo. Por isso, quando o Faraó vos chamar e vos perguntar qual é a vossa ocupação, respondereis: Nós, teus servos, somos proprietários de rebanhos, desde a infância até agora, como foram nossos pais. E assim então podereis habitar na região de Gesem, pois os egípcios abominam todos os pastores de ovelhas. Bom, isso é o que está escrito na Bíblia, onde então a família de José foi acolhida pelos egípcios. Bom, vou fazer um comentário final sobre Sodoma e Gomorra, aonde em Gênesis 13:10 nós temos o seguinte texto: levanta os olhos. Ló viu todo o vale do Jordão e todo ele irrigado.
Antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, o Vale do Jordão, até a altura de Segor, era como um jardim do Senhor, como o Egito, referindo-se então ao Egito como um jardim do Senhor. Com esses textos, eu encerro então a palestra de hoje, referenciando a relação entre o Egito e os israelitas, que em determinados momentos o Egito serviu como refúgio, em outros momentos foram de batalhas e de desavenças entre eles. Bom, caso os senhores então tenham gostado deste programa, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam em nosso canal. Isso vai nos auxiliar a fazer novos programas. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.